Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, com o Padre Guido Montinelli, fazendo um programa com um tema bíblico, que é a especialidade do Padre Guido, já que ele é doutor em teologia bíblica. E é muito gostoso quando a gente traz assuntos relacionados às Sagradas Escrituras aqui para o programa Eclésia, que é o caso de hoje. Quero aproveitar e agradecer aos nossos queridos amigos associados que permitem que o programa Eclésia chegue a tantos lares espalhados pelo Brasil e até fora mesmo do país. Os nossos sócios colaboram todo mês com uma quantia que lhes convém, né? Você escolhe a quantia que você quer colaborar. Dessa maneira, você permite, né, que as obras de evangelização da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, continuem. E, como gratidão, nós enviamos, né, e como também um serviço de evangelização, enviamos até a sua casa a revista Brasil Cristão, que é uma revista de conteúdo católico, catequético, religioso, que já há tantos anos essa revista ajuda a evangelizar o Brasil. A revista Brasil Cristão é uma revista muito importante, que acompanha inclusive um pequeno caderno de reflexões diárias, que inclusive nesse ano, né, quem fez foi o Padre Guido. O Padre Guido colabora também com esse trabalho lá na revista Brasil Cristão. Então, se você não é sócio ainda da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, ligue para a gente no telefone que está no seu vídeo. As nossas atendentes vão te explicar como é que você faz para se tornar sócio, né? Como é que você faz para entrar conosco e nos ajudar a evangelizar diretamente. Obviamente, nós precisamos da sua ajuda. Não é fácil manter uma emissora de TV no ar, né? Não é barato. E se você já é sócio, não deixe de fazer a sua contribuição. Mesmo que seja uma quantidade que você considere, olha, eu não posso ajudar muito, uma quantia pequena, um pouquinho de todo mundo é possível que essa obra fique de pé. Então é assim que a gente conta, né? Um número grande de associados espalhados pelo país, colaborando, e então é necessário sempre essa colaboração para que o nosso trabalho continue de pé. As nossas atendentes estão lá nesse momento disponíveis, todas elas estão disponíveis para tirar dúvidas, explicar certinho como é que você faz para entrar conosco nesse bonito sonho que o Padre Eduardo sonhou lá atrás, que graças a Deus está de pé até hoje e vai continuar por muito tempo, se Deus quiser. Padre Guido, vamos lá continuar falando então sobre a carta de São Tiago, lembrando que é Tiago Menor, como o Padre Guido já explicou, a carta de São Tiago na Bíblia. Quem escreveu foi Tiago Menor, né, que foi conhecido como irmão de Jesus, como o próprio Padre Guido já disse, não significa irmão de sangue, pois Nossa Senhora não teve outros filhos. Padre Guido, a gente vai entrar na explicação mais detalhada da carta, mas queria que o senhor comentasse para a gente uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo a esse São Tiago. Isso aconteceu em que ocasião e por quê? Certo. Em primeiro lugar, Diácono Eric, é bom que nossos amigos telespectadores saibam de uma grande verdade que está repetida várias vezes na leitura dos Evangelhos. A nossa fé não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. São Paulo escreve uma carta valorizando as frequentes aparições de Jesus ressuscitado para fortalecer a fé dos apóstolos. Apareceu a Maria Madalena, apareceu os discípulos de Emaús, apareceu a outros discípulos em geral mais de uma vez, apareceu a ele pessoalmente. E depois, certo ponto, escreve: apareceu depois a 500 pessoas de uma vez só, depois apareceu a Tiago e por fim apareceu também para mim. Aí vem a pergunta, mas qual foi a motivação para justificar a aparição de Jesus ressuscitado para Tiago? Podemos encontrar uma resposta através de uma atenta leitura da vida dos mesmos apóstolos. Gente, mesmo com Jesus ressuscitado e que de repente começou a caminhar até em cima das águas, que dava muito medo nos apóstolos que estavam também dentro do barco, finalmente quando se tranquilizou a situação, o vento se acalmou, o mar também, está escrito no Evangelho. E assim os apóstolos acreditaram que se tratava verdadeiramente de Jesus. Precisavam ser um pouquinho como Santo Tomé, digamos a verdade, né? Isso é botar o dedo na ferida para poder acreditar nas grandes verdades de fé. Podemos dizer que também Santiago vivia naquela insegurança a respeito da identidade da pessoa de Jesus, porque de um lado todo mundo falava bem,
Pelo outro, Jesus foi colocado numa cruz. E também tanta gente chegou a dizer, se tu és o Cristo, olha, faz um milagre, sai daquela cruz, aí nós vamos acreditar em você. Até esse tipo de vozes ele escutou. Portanto, a fé que estava até um pouco vacilando. A ressurreição de Jesus foi exatamente a ressurreição da fé verdadeira de Tiago. Foi a partir desta aparição até específica que Jesus fez para ele, que Tiago viu-se fortalecido nisso e começou a sua longa caminhada de evangelização sem nunca mais voltar para trás. É como se Jesus tivesse percebido a necessidade de encerrar de uma vez por todas aquele restinho de dificuldade que Tiago tinha em relação a acreditar? Sim, podemos também dizer isso, não sem nenhum medo, porque, repito, falando novamente do episódio dos apóstolos no mar, que Jesus apareceu, era já ressuscitado, mas foi aí que finalmente acreditaram. E digamos a verdade, minha gente, pode acontecer também para nós. Tantas vezes, quando estamos com o vento a favor, não acontecem coisas extraordinárias, mas quando temos uma dificuldade, é aí que aumenta de verdade a nossa fé, é aí que sentimos a necessidade de apelar para Deus, de invocá-lo, né, de sentir bem perto de nós também o valor da sua presença, que nos ajuda muito até a superar os momentos difíceis. Então, São Tiago menor, né, como nós falamos no bloco anterior, preocupado, né, com a questão dos judeus, escreveu essa carta também dirigindo a eles, né, tentando, de certa forma, explicar o que estava acontecendo de novo com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, com tudo que aconteceu no episódio da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E São Tiago ficou responsável pela igreja de Jerusalém, onde justamente aconteceu o primeiro concílio da igreja sobre essas questões, os problemas e as heresias, as chamadas heresias judaizantes. Sim. Ele estava no centro dessa discussão, Padre Guido. Perfeito, Diácono Érico. Obrigado por esta sua colocação. Porque, meus amigos, Jesus não deixou assinado nenhum documento. Claro que carregou, digamos assim, os seus apóstolos de um profundo conhecimento doutrinal e depois os enviou no mundo. E os apóstolos, como verdadeiros evangelizadores, se encontraram até com heresias, ou até com filosofias de vida que não estavam em pleno acordo com o comportamento cristão. Foi necessário um encontro conhecido como concílio, realizado em Jerusalém, onde também trabalhou Santiago, né, para poder definir algumas questões morais do comportamento cristão e partir para um segundo momento de evangelização marcados pela segurança da voz oficial do magistério da igreja. Interessante isso, né? Tiago, no centro dessa discussão, em relação a toda essa dificuldade que tinha sobre a discussão com os judeus, o que era lícito continuar fazendo, se o costume era necessário ou não, se aquela lei já não era mais necessário cumprir, etc. A questão da circuncisão também, né, Padre Guido, em relação a isso. E São Tiago, né, essa carta de São Tiago, Padre Guido, outros estudiosos da Bíblia como o senhor, outros chamados biblistas, consideram a carta de São Tiago como uma carta de exortação moral. E o senhor também comentou agora há pouco sobre o paralelismo que a gente encontra nessa carta. Logo de cara, para a gente entender essa exortação moral e dando continuidade ao entendimento dessa carta, tem um pouco relação com o fato que São Tiago pensou também em trazer uma explicação ou releitura, não sei qual é a melhor maneira de dizer, sobre o discurso da montanha, o sermão da montanha? Sim, podemos logo dizer que são várias passagens conhecidas como paralelismo, isto é, para fortalecer mais ainda a aula didática de Jesus, eis que ele coloca nesta sua carta, de sua autoria, passagens de plena referência à linguagem de Jesus. Senhor São Mateus
temos duas grandes passagens no Evangelho de Mateus e que dizem respeito também à carta de Santiago. Uma é o famoso capítulo 5, conhecido como o discurso da montanha, quando Jesus, por 9 vezes, usa a palavra felizes, bem-aventurados, os que sofrem, os que choram, os que passam fome, os que vivem qualquer clima de injustiça, etc., porque grande será a recompensa na pátria do céu. Feita exceção, porém, de duas destas 9 bem-aventuranças, quando o apóstolo Mateus, autor do Evangelho, com ótima observação, escreve o mesmo tempo do verbo que Jesus usou, não um verbo um tempo futuro, mas um tempo presente. Por exemplo, Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas quando fala, por exemplo, da pobreza, diz, bem-aventurados os pobres do Espírito, porque deles é o reino do céu. Não porque deles será. Não usa o verbo no futuro. É importante também isso aqui. E depois, sempre no mesmo Evangelho de Mateus, vamos pular do capítulo 5 até o capítulo 25, exatamente nos versículos 34 até 36, onde encontraremos duas expressões belíssimas de Deus Pai, e tomara que Deus Pai nos acolha com estas mesmas palavras pronunciadas por Jesus. Vinde, benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa, de passagem, doente, preso. Você me visitou, me vestiu, me hospedou, me alimentou. E nós perguntaremos um dia para Deus Pai, mas quando foi que tudo isso aconteceu? E Ele responderá, todas as vezes que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus irmãos, foi para mim que vocês o fizeram. Santiago, que conhece muito bem o Evangelho de Mateus, não leu por acaso estas frases. E por isso ele, nesta postura altamente ética, moral ou didática, faz questão de confirmar a linguagem de Jesus com o conteúdo da sua obra. Sobretudo porque Jesus acena as obras de misericórdia que nós chamamos de corporal, né, as 7 obras de misericórdia, e que depois o magistério da Igreja ampliou, apresentando e ensinando também as 7 obras de misericórdia chamada espiritual, que completam o quadro das obras de misericórdia que nos caracteriza em plena sintonia com a carta, com o conteúdo da carta de Tiago. Dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, confortar os aflitos, corrigir os que erram, suportar a fraqueza do próximo, perdoar as ofensas e rezar pelos vivos e pelos mortos. Padre Guido, antes do senhor entrar no conceito fé e obras, que só vai dar tempo do próximo bloco, a gente está indo para o intervalo, o fato dessas exortações morais que São Tiago faz na sua carta, especialmente que estão de pleno acordo com Mateus 5 e também Mateus 25, como o senhor acabou de explicar, sim, seria o caminho que ele quis traçar para apresentar justamente a necessidade de se discutir a relação de fé e obras? Perfeito. Porque, meus amigos, ele chega até a dizer uma frase muito importante, né? Se você diz, eu tenho fé, então eu te digo, me mostre a tua fé sem as obras, eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Não se pode prescindir ou separar uma coisa com a outra. Em caso bem prático, ele chega a dizer o seguinte, se você encontra um irmão que passa por uma qualquer necessidade, você não pode dizer para ele, eu sou um católico cristão, eu sou casado pelo padre, meus filhos estão batizados, nós vivemos bem diante de Deus e você não dá nem um copo de água para o teu irmão. Mostra através deste copo de água
que você é irmão. Por isso, ele valoriza muito a nossa obra, que justifica o nosso comportamento de fé. Por isso, fé e obra que caminham juntos, levando a pessoa ao caminho da perfeição cristã. Eu achei que o senhor ia explicar depois do intervalo, mas já começou explicando muito bem, já entrou no conceito. Mas a gente volta nesse assunto depois do intervalo, que já será o nosso último bloco. Então o senhor explica para a gente, aprofundando a questão de fé e obras, que é um tema central da Carta de São Tiago, por que que, por exemplo, o autor da Revolução Protestante, Martinho Lutero, por que que ele não gostava muito da Carta de Tiago? O senhor conta pra gente depois. E só para encerrar, um parênteses rapidinho, já que eu estou com um especialista bíblico aqui, antes ainda do intervalo, todo o Novo Testamento, Padre Guido, nós falamos agora de São Mateus, né? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Porém, a exceção é o Evangelho de Mateus, que foi escrito originalmente em outro idioma? Sim, em aramaico. Aramaico, isto é a mesma língua que Jesus falava. Depois, os textos originais, como tantos outros textos, que estariam muito bem colocados na Bíblia, se perderam na história. Por exemplo, nós temos 13 cartas de Paulo, mas Paulo escreveu dezenas e dezenas de cartas que se perderam. Inclusive, uma atenta leitura, por exemplo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós notamos que a segunda carta de Paulo é, na verdade, a fusão de 5 cartas. As outras 3 se perderam por aí. Certo? Então o original em aramaico, que foi escrito o Evangelho de Mateus, nós não temos mais, somente a cópia em grego. Exato. Então, já que só temos a cópia em grego, podemos admitir que todo o Novo Testamento nós só temos o grego, portanto foi escrito em grego. Como língua oficial, sim, tá certo. Então tá bom. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouquinho mais sobre a Carta de São Tiago, a gente já volta.